Queria rapidamente apresentar a mesa. À minha esquerda aqui eu tenho o Vicente Freitas, que é o chefe de divisão de gestão fiscal e municipal do BID, que foi um dos idealizadores e coordenador deste livro. Temos a honra de ter a Daniela Carreira aqui ao meu lado, que é a representante do BID no Brasil, a maior autoridade do BID aqui no Brasil, que veio do setor privado e tem uma grande experiência no mercado financeiro de capitais. Temos aqui ao meu lado a minha querida amiga Fátima Cartacho, coordenadora da divisão do BID e responsável por difundir e divulgar esse livro no Brasil. O Luiz Vilela, que trabalha em Washington, importante economista que trabalha nessa divisão de gestão municipal e municipal do BID, que também é um autor de um dos capítulos desse livro. A Cristina, cadê a Cristina? McDowell, vá ao fundo, coorganizadora desse seminário, e também cuida de temas de economia, fiscal e tributação aqui no Brasil. Eu queria registrar também a presença do nosso querido amigo Isaías Coelho, que é o nosso coordenador de pesquisas do Núcleo, que trabalhou mais de 20 anos no FMI, foi secretário adjunto da Receita Federal, e está aqui conosco também para debater esse livro. Registrar a presença do nosso querido secretário André Calabria. Obrigado, professor, autoridade fiscal aqui em São Paulo, pela sua presença. Agradecer ao Francisco Bianco, da Associação Brasileira de Direito Tributário, e participante dos debates, das construções relevantes que ocorrem na Universidade de São Paulo. Ao Marco Siqueira, o superintendente adjunto, que cuida das aduanas aqui no Brasil, e nós temos a honra de ser nosso aluno no nosso curso de MBA aqui, de formação da Tropa de Elite da Receita Federal aqui em São Paulo. Agradecer a presença do Carlos Pelar, representando a FEBRABAN. Os bancos têm uma importante parcela de contribuição no que diz respeito ao investimento, ao desenvolvimento nacional, e também aspectos de transparência de mercado. Ao Toninho Trevisan, que é desnecessário apresentar a importância que ele tem dentro desse governo, e, além disso, ele começou a grande reforma tributária há algum tempo atrás, com uma iniciativa incrível de transparência e de intervenção no governo, no belo município de Ribeirão Bonito. Obrigado pela presença. Aqui, além da Fátima, temos o nosso querido amigo Luiz Dinese, presidente da Confederação Nacional de Serviços, também um batalhador pelas questões tributárias, por reforma tributária, especialmente em relação aos problemas da folha de salários, não é, Luiz? Um exemplo de interconexão entre público e privado, que é a Lucilene Prado, diretora da Natura, que tem um trabalho incrível de busca de cidadania e de compreensão de como é que funciona essa preocupação e as estratégias da empresa para poder enfrentar todo esse desafio que o Estado, no Brasil, enfrenta ao desenvolvimento econômico e social. Bernardo Api, que vai ficar para a história de todo o Brasil, toda a eternidade, por ser um batalhador, por anos lutou para implantar a reforma tributária do Brasil, fez uma das PECs mais interessantes, mais bem trabalhadas, foi a PEC 233, mais bem costurada politicamente, mas, infelizmente, não avançou. O Silliman, também, que é atuante no BID. O Roberto Bertolucci, da Associação Brasileira dos Secretários de Finanças Municipais, agradeço a sua presença. Acho que o município... Nós tivemos esse debate, né, Vilela? Na verdade, uma das grandes células democráticas, de exemplo democrático e de federação da história do Brasil são os municípios. Então, talvez o nosso grande caminho seja justamente iniciar esse debate pelos municípios. O nosso querido amigo Eugênio Franco Montoro, professor da escola, e aqui representando o professor Marcos Sintra, vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, e outros amigos aqui que estão presentes, entre eles aqui o Cabreira, nosso coordenador da CAT, o nosso coordenador do mestrado profissionalizante. Obrigado pela presença de todos, e passo a palavra para abrir o evento
ao professor Oscar Vilhena, conectando toda essa discussão e esse livro ao tema central dessa escola muito caro, que é justamente a preocupação de como o direito pode influenciar no desenvolvimento nacional. Professor Oscar Vilhena, diretor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia a todas e a todos. É um enorme prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Eu queria dispensar um pouco as formalidades e dar boas-vindas a todos em nome da Daniela Carreira, que está aqui juntando esforços com a Fundação Getúlio Vargas para avançar esse tema da tributação e do desenvolvimento. Tá? Então, sintam-se todos cumprimentados, mas vou fazer também uma referência ao meu amigo Toninho Trevisan, amigo velho, né, como se diz, da família. Um abraço, bom te ver aqui. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer o envolvimento de todos, especialmente do banco e das pessoas que com ele trabalham, nesses esforços que o NEF vem fazendo há muitos anos para tentar tornar o sistema tributário brasileiro mais racional, mais eficiente e, sobretudo, mais transparente e justo. Eu acho que esse componente ético, a partir do qual eles olham o sistema tributário, tem sido muito caro, não só para a escola, mas também para outros atores que têm se arregaçado as mangas para discutir a questão da tributação no Brasil. Então, eu fico muito agradecido a todos aqueles que têm contribuído junto ao NEF para que nós possamos avançar essa agenda. Né? Uma das coisas que, das dificuldades de você se tornar diretor de escola, é que você é convidado para abrir uma série de seminários todas as semanas, e em 90% deles você não tem muita noção daquilo que será discutido, e certamente todas as pessoas em volta da mesa sabem muito mais sobre o tema do que você, mas mesmo assim, parte do meu salário é para abrir seminários, né? Então, eu tento falar pouco e falar poucas coisas sobre o tema, né? Mas, evidentemente, que as pessoas não se aguentam e eventualmente, têm que dizer alguma coisa. Eu vou falar um pouco sobre tributação, porque dela não entendo, e discutir um pouquinho, rapidamente, a questão da relação entre direito e desenvolvimento. Né? Como nós sabemos, o direito brasileiro é um direito que tem uma dupla origem, que é uma origem latina, uma origem anglo-americana, especialmente na sua Constituição, né? E essa dupla origem tem causado uma série de transtornos para o direito brasileiro, especialmente porque nós não resolvemos bem o problema de resolver conflitos. Tá? Eu estava conversando aqui com o meu colega, que é juiz da área fiscal, hoje em São Paulo, e nós sabemos que hoje todo o sistema de solução de conflitos na área tributária é um sistema que tem uma lentidão enorme e que ele não tem uma grande função de resolver aquelas questões que estão ali colocadas, senão a de, em alguma medida, postergar a sua solução. Então, de fato, muitas vezes nós vemos que o instrumental jurídico e as instituições jurídicas que estruturam o sistema tributário, não só na sua substantividade, ou seja, na sua distribuição de justiça, mas também na sua implementação prática, eles têm prestado um desserviço à condição de dar ao Estado uma sustentabilidade para que ele possa mobilizar as suas políticas públicas de maneira bastante eficiente. Então, nesse sentido é que a escola, há um bom tempo, tem percebido ou tem dito, né, que o direito muitas vezes se coloca como um obstáculo ao desenvolvimento e não como uma ferramenta fundamental para avançar aqueles objetivos que uma sociedade como a brasileira tem se colocado e, aliás, as necessidades que ela tem de mobilizar esses objetivos. Né? Então, o nosso papel é deixar de ser uma escola que se pauta fundamentalmente por uma hermenêutica do direito, de tentar compreender simplesmente aquilo que o direito significa e servir, seja o Estado, seja o mundo privado, como alguém que é capaz de dizer isso pode, isso não pode, mas tentar transcender essa posição de mero goalkeeper do sistema tributário e, sim, propor e contribuir, junto com outras pessoas que têm trabalhado, seja da perspectiva econômica, seja da perspectiva política, para criar um ambiente legal que seja muito mais compatível com o atingimento das metas, seja do sistema tributário, seja do sistema político. Ou seja, uma escola que deixa esse seu papel de mera hermenêutica e mera
reprodutora de um conhecimento jurídico e passa, a partir substancialmente de pesquisas empíricas, tentar compreender quais são os problemas que se dão e de que forma o direito tem servido, eventualmente para contribuir, mas em muitas circunstâncias para constranger a realização dos objetivos daquelas políticas. E prover recursos, porque se recursos do ponto de vista intelectual, porque se em alguma perspectiva os economistas são capazes de olhar o problema de uma maneira mais macro, se os administradores são capazes de ver as suas gestões, nós, advogados, para o bem e para o mal, somos aqueles que fazemos as porcas e parafusos do sistema. Nós reconhecemos os sistemas no detalhe, né? Se os economistas são os arquitetos, nós somos mestres de obras, nós conhecemos a obra no detalhe. E é no detalhe que, normalmente, ela gera problemas de maior disfuncionalidade. Então, nesse sentido, eu fico muito contente que o NEF esteja envolvido nessa empreitada de olhar os sistemas no detalhe, de conhecê-los numa medida comparada com outros países, para que possa contribuir, para que, no detalhe, ele seja aperfeiçoado, para que nós possamos ter um sistema tributário que realmente sirva como ponto inicial da construção dos parâmetros de justiça das sociedades nas quais nós estamos inseridos. Nós sabemos a importância do sistema tributário. Sempre brinco que a desigualdade não é um acidente, ela não é um tsunami, a desigualdade é substancialmente uma somatória de desenhos institucionais, entre os quais o sistema tributário se encontra no cerne, né? O sistema tributário, por outra vez, por outro lado, dá contornos fundamentais ao direito de propriedade, né? Nós pelemos o direito de propriedade, muitas vezes, dissociado do sistema tributário, que é realmente quem o constrange, quem o delimita, e nós sabemos que o nosso continente é um dos continentes onde a maior concentração de propriedade, portanto, o continente não é desigual à toa, né? O sistema tributário está diretamente relacionado com isso. O sistema tributário também tem um papel fundamental na determinação das pré-condições de sustentabilidade das políticas sociais. Eu acho que todos nós, e vocês, principalmente, que estão envolvidos aí na discussão com outros países da América Latina, é muito comum, né? Aqui na escola, pelo menos, eu tenho recebido muitas pessoas de outros países da América Latina que buscam reproduzir políticas públicas que têm tido certo sucesso aqui no Brasil, e quando nós vamos olhar para a capacidade tributária desses países, você vê a inviabilidade de reprodução de políticas nesse sentido. Quer dizer, não é um acidente pelo qual eu estou voltando, cheguei ontem de Moçambique e outra rodada pela África, não é um acidente que esses países não tenham uma capacidade de implementação de políticas públicas, né? Porque uma das partes que falta são sistemas tributários mais funcionais, mais capazes de arrecadação, e, por fim, o sistema tributário está profundamente envolvido com os incentivos econômicos de investimento. Então, eu acho que, se nós olharmos todo esse aspecto, a responsabilidade de quem lida com o sistema tributário é uma coisa fundamental. Eu fico contente que vocês estejam se debruçando, vocês que entendem, estejam se debruçando sobre isso, e que a escola possa hospedar um debate de tão alto nível, e parabenizar aqueles que são responsáveis pela produção desse trabalho. Muito obrigado. Que show de tributação, hein, Oscar? Parabéns, hein? É isso que... Eu sou procurador do Estado. Mas é curioso que... É curioso que eu, desde o começo, eu recebo esse input do Oscar. Ele me deu até o livro do Thomas Nagel, O Mito da Propriedade, há muito tempo atrás. E no início das pesquisas do Núcleo, nós estávamos preocupados em fazer reformas para tornar mais claro o conceito de renda, o conceito de mercadoria. A gente estava preocupado ainda numa tradição técnica, não é, Lucilene? E depois, com o tempo, hoje em dia, a gente entendeu perfeitamente que o nosso projeto é muito mais voltado para a transparência, para fazer uma aproximação entre o direito e a política, para levar o debate tributário para o campo político, que o nosso grande desafio, efetivamente, é a aproximação, não é, Isaías, entre tributação e democracia. Então, eu acho que, nesse sentido, esse livro vai colaborar muito, porque, na verdade, está trazendo informação, está revelando informações sobre questões muito críticas, no que diz respeito, muito comuns no que diz respeito a todos os países da América Latina e Caribe. Bom, vamos começar, não é, Fátima, com a apresentação do Fretes e do Vilela. Fretes. E da Daniaba, por favor. Não, ele, sim. Sim, depois. Sim, bom dia a todos.
voy a hacer unas palabrinhas en español porque además de yo no ser experta en impostos, mi portuñol es muy malo. Então, eu tenho um doble reto. Eu vim à abertura do seminário, eu não falo português, eu não sou experta em impostos, não? Mas eu vou tentar ver que sale de acá. No, es buen día, gracias a todos, gracias a la Fundación y a la Facultad de Derecho, a los señores Oscar Vilena y a Eurico Di Santi, y a todas las autoridades y representantes que están hoy aquí. Para nosotros es obviamente un gran placer estar aquí presentando este libro. Este libro anualmente OBG presenta un estudio comparativo aprofundado sobre un tema de interés para América Latina y el Caribe. Es una serie titulada Desenvolvimento nas Américas. Este año, essa série contempla o livro Não Basta Arrecadar, a tributação como instrumento de desenvolvimento. É um livro cujo teor tem em ser um argumento a tributação como instrumento de desenvolvimento, e não apenas uma simples fonte de receita, mas justamente como usar os impostos e toda a tributação como um sistema que sea base para o desenvolvimento de nossa região. O livro identifica a nova geração de reformas de impostos como um dos grandes itens da agenda que não está completa na América Latina e Caribe. Muito embora a situação tributária varia amplamente na região, o livro demonstra que as reformas impositivas pro-desenvolvimento exigidas pelos países dessas áreas precisam respeitar 5 princípios básicos que aún não são logrados em nossa região. O primeiro tem que ver que as reformas precisam incluir os impostos que favoreçam a população mais pobre, melhorando a progressividade de nossos sistemas. É algo que todavía ainda não está totalmente realizado em nossa região. As reformas devem estabelecer sistemas tributários mais simples, com bases impositivas mais amplas. A administração precisa ser fortalecida para que todos os cidadãos e empresas cumpram suas obrigações como contribuintes. Então, se trata de uma búsqueda de evasão fiscal. É preciso buscar acordos e consensos institucionais para assegurar que os governos locais tenham os recursos necessários para actuar como agentes de desenvolvimento. E não se trata únicamente de recursos financeiros, mas também da concepção de que os tributos são para desenvolvimento, é uma ferramenta mais para lograr o desenvolvimento. E que as reformas tributárias pro desenvolvimento devem criar sistemas com uma visão de futuro. Isso é importante porque trata de como criar incentivos fiscais mais eficientes para o uso dos recursos naturais e para uma visão que considere as gerações futuras, que não sempre está presente em nossos países. O livro enfatiza ainda a necessidade de ajudar a converter sistemas fiscais distorcidos, inadequados e regressivos em aliados do crescimento econômico e da mobilidade e equidade sociais. Examina tanto os problemas quanto as reformas fiscais propostas que visam a não apenas gerar receita, mas apoiar de modo fundamental o desenvolvimento sustentado e inclusivo das sociedades da região. O BIGI espera que com este evento apresentar o resultado desse estudo, que é um estudo, um trabalho que representa um esforço de um grande grupo de pesquisadores de qualidade e dedicação,
E hoje temos acá a Vicente Fretes e a Luiz Vilela, que são grandes contribuidores desta obra e que han demostrado, não só com esta obra, mas com todo o seu trabalho dentro de Villa e fora, que é necessário colocar a percepção dos diversos sectores da sociedade nacional, hoje aqui representados, e de outros países da América Latina, em uma discussão que permita a avaliação da utilização dos recursos da América Latina e com especial visão hoje no Brasil e seu desenvolvimento futuro. Eu desejo que hoje seja uma manhã muito provechosa e agradeço a oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada. Buenos días a todos y a todas. Yo voy a hablar en español porque no voy a pretender herir el sentimiento de mi portuñol y por ende me parece que voy a tratar de hablar pausadamente para que sé que todos ustedes comprenden español. En primer lugar, mi agradecimiento a Oscar Eurico por organizar este evento. Para mí es un enorme placer estar acá con todos ustedes y poder compartir algunos de los resultados de esta investigación. Esta investigación nos llevó aproximadamente unos 2 años y ha generado, además del libro, otros resultados que pueden ser de utilidad para aquellos que están interesados en la investigación, como por ejemplo la consolidación de la información de la base de datos en el cual el análisis del trabajo se ha basado, una homogenización de la información y la posibilidad de hacer comparaciones a través de los países de la región, como así también buscando un parámetro estandarizador basado en los países de la OECD. Entonces, este es un bien público que está disponible para todos ustedes, aquellos que están interesados en continuar con esta investigación.